Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Nosso momento de ouvirmos Deus nos falar. Liturgia de 3 de agosto de 2020, segunda-feira, 18ª semana do tempo comum. A cor litúrgica é verde e no rito da celebração temos o ofício do dia, antífona da entrada. Meu Deus, vinde libertar-me, apressai-vos, Senhor, em socorrer-me. Vós sois o meu socorro e o meu libertador, Senhor, não tardeis mais. Salmo 69, versículos 2 e 6. Oração do dia, manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 28, versículos do 1 ao 17. Nesse mesmo ano, no início do reinado de Sedecias, rei de Judá, no 5º mês do 4º ano, disse-me o profeta Ananias, filho de Azur, profeta de Gabaon, na casa do Senhor e na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Isto diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Ainda 2 anos, e eu farei reconduzir a este lugar todos os vasos da casa do Senhor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou deste lugar e transferiu para a Babilônia. Também reconduzirei a este lugar Jeconias, filho de Joaquim e rei de Judá, juntamente com toda a massa de judeus desterrados para a Babilônia, diz o Senhor, pois eu quebro o jugo do rei da Babilônia. Respondeu o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava na casa do Senhor, dizendo: Amém, assim permita o Senhor. Realize ele as palavras que profetizaste, trazendo de volta os vasos para a casa do Senhor e todos os deportados da Babilônia para esta terra. Ouve, porém, esta palavra que eu digo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que existiram antigamente, antes de mim e antes de ti, profetizaram sobre guerras, aflições e peste para muitos povos e reinos poderosos. Mas o profeta que profetiza paz, esse somente será reconhecido como profeta que em verdade o Senhor enviou quando sua palavra for verificada. Então o profeta Ananias retirou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e quebrou-o. E disse Ananias na presença de todo o povo: Isto diz o Senhor: deste modo quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, dentro de 2 anos, livrando dele o pescoço de todos os povos. E foi-se pelo seu caminho o profeta Jeremias. Depois que o profeta Ananias havia retirado o jugo do pescoço do profeta Jeremias, dirigiu-se novamente a palavra do Senhor a Jeremias. Vai dizer a Ananias: isto diz o Senhor, quebraste um jugo de madeira, mas em seu lugar farás um de ferro. Isto diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Pus um jugo de ferro sobre o pescoço de todas estas nações para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e lhe serão de fato submissas. Além disso, dei-lhe também os animais do campo. Disse ainda o profeta Jeremias ao profeta Ananias: Ouve, Ananias, não foste enviado pelo Senhor, e contudo fizeste este povo confiar em mentiras. Isto diz o Senhor: Eis que te farei partir desta terra. Morrerás este ano, pois pregaste a infidelidade contra o Senhor. Naquele ano, no 7º mês, morreu o profeta Ananias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 119, versículos 29, 43, 79, 80, 95 e 102. Refrão 68b. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Repitamos: ensinai-me a fazer vossa vontade.
Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Não retireis vossa verdade de meus lábios, pois eu confio em vossos justos julgamentos. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Que se voltem para mim os que vos temem e conhecem, ó Senhor, vossa aliança. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Meu coração seja perfeito em vossa lei, e não serei de modo algum envergonhado. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Espreitam-me os maus para perder-me, mas continuo sempre atento à vossa lei. Ensinai-me a fazer vossa vontade. De vossos julgamentos não me afasto, porque vós mesmo me ensinastes vossas leis. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Repitamos: ensinai-me a fazer vossa vontade. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Mestre, tu és o Filho de Deus, és Rei de Israel, és Rei de Israel, és Rei de Israel. João capítulo 1, versículo 49. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando pelo mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus, mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. É uma exegese, uma espécie de homilia. Por cima das águas, Mateus 14, versículos de 22 a 36. Descendemos de Adão, aquele que foi modelado da argila da terra. Homem, humano, venho de humus. Só nos sentimos seguros em terra firme. A água assusta, o mar profundo é a imagem da morte. No Evangelho de hoje, ao ver que Jesus caminhava sobre as ondas do lago encapelado, Pedro ousa pedir: Senhor, se és tu, manda-me
ir ter contigo por cima das águas. É óbvio que o velho pescador sabia muito bem que pedia algo impossível aos homens, mas possível a Deus. Só Deus tinha domínio sobre os elementos. O mesmo que manda a chuva caminha sobre o mar. E o Filho de Deus aceita fazer o jogo de Simão Pedro. Vem! Ao mesmo tempo, pede-lhe um ato de fé, um salto no escuro. Ele salta e começa a andar, superando os limites de sua humanidade. Mas o vendaval redobra seu estrépito e o discípulo se deixa intimidar. Afundando, pede: salva-me, Senhor. Aqui estamos diante de um grande mistério. Ainda que o poder de Deus esteja do nosso lado, como um vento a favor, o Senhor conta com uma resposta de fé de nossa parte. Se perdemos a confiança, é como se impedíssemos que a graça divina continuasse a nos sustentar. De fato, podemos cair em dois extremos. De um lado, apostar apenas em nossos dons e capacidades humanos. De outro, duvidar até mesmo do poder de Deus posto ao nosso alcance. Soberba e desconfiança, duas maneiras de afundar. O caminho da salvação se resume exatamente em desconfiar de nós mesmos e em apostar todas as fichas no amor que o Senhor derrama sobre nós. Como escreveu o apóstolo São Paulo: quando sou fraco, aí é que sou forte. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. De fato, Deus se compraz em agir por meio de instrumentos frágeis e deficientes, como declarou o Papa Bento XVI ao subir a cadeira de Pedro. Ao contrário, quando um de nós se gloria de suas próprias realizações, como se elas fossem devidas apenas ao nosso esforço, inteligência e heroísmo, não demora a ruir o nosso castelo de areia. A vida é como o mar. O trabalho, a família, a igreja nos oferecem constantes tempestades. Confiaremos no Deus forte ou insistiremos em nos apoiar sobre nossas falsas seguranças? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Salva-me, ó Deus. A água me chega até a garganta. Salmo 69, versículo 2. Vamos ao santo do dia, dia 3 de agosto. É dia de Santa Lídia. Lídia era uma proprietária de sucesso, rica, influente e popular, exercendo sua liderança entre os filipenses e principalmente dentro da própria família. Quando a Bíblia fala que Lídia comercializava púrpura, isto significa que ela era muito rica, pois a púrpura era usada como símbolo da alta posição social e consumida apenas pela elite das cortes. Durante uma de suas pregações em Filipos, Paulo e alguns de seus seguidores foram ouvidos por ela. Lídia era convertida ao judaísmo, mas diante das palavras de São Paulo, ela pediu, ou melhor, sentiu-se atraída profundamente pela mensagem de Jesus. Quando terminou a pregação, Lídia se tornou cristã. Com seu testemunho, conseguiu converter e batizar toda a sua família. Depois disto, ela os convidou: se vocês me consideram fiel ao Senhor, permaneçam em minha casa. E os forçou a aceitar. A casa de Lídia se tornou a primeira igreja católica no solo europeu. Lídia usou todo o seu prestígio social, sucesso comercial e poder de sua liderança para, junto com outras mulheres, levar para dentro dos lares a palavra de Cristo. O culto a Santa Lídia é uma tradição cristã das mais antigas que a Igreja Católica tem notícia. A sua veneração é respeitada, pois seus atos são sinais evidentes de sua santidade. Ela é chamada padroeira dos tintureiros. Reflexão. Santa Lídia é exemplo de mulher batalhadora e caridosa. Sua posição social de destaque não a impediu de amar o Cristo, oferecendo a todos as melhores possibilidades de encontrar-se plenamente com o verdadeiro Mestre. Quem dera se nós soubéssemos usar o que temos para o bem das pessoas, difundindo assim as palavras do Evangelho. Oração. Rezemos. Amada Santa Lídia, vós que fostes convertida ao cristianismo por um dos apóstolos de Jesus, São Paulo, abrigando-os em vossa casa, e assim fizestes com que toda a vossa família conhecesse a conversão,
Olhai por todos aqueles que não sabem aproveitar seus talentos para o bem das pessoas e dai-lhes a graça da conversão. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Esse texto é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Olha, de minha parte, este vídeo pode ser divulgado livremente, tá bom? Podem divulgar livremente estas imagens que estão no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, instagram.com Paulo Roberto Maciel 6 Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E Maranatá, vinde Senhor Jesus, é do aramaico, dialeto de Jesus. Foi dito por São Paulo esta frase: vinde Senhor Jesus. Um dia Ele vai voltar, esteja pronto para ir para o paraíso. Arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus e acredite que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade. E o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós.